Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Casal Brodbeck. Meu nome é Rafael Vitola Brodbeck. Vocês estão no programa Curto e Grosso, que é uma série que nós fazemos aqui em que respondo as perguntas, as dúvidas que vocês colocam, quer no YouTube, quer no Instagram, no meu WhatsApp, por e-mail, onde for. E se vocês estão aqui, vocês gostam de temas ligados à teologia, doutrina católica, formação em geral, formação humana, formação familiar, vida espiritual. E então eu os convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e se vocês já fazem isso, agradeço, comentem também, compartilhem com seus amigos. Qual é a primeira pergunta que nós temos hoje? Quem eram os fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei? Bem, quando nós lemos o Evangelho, nós aos poucos vamos nos familiarizando com a conduta e com a presença desses quatro grupos, né? No tempo de Jesus, o judaísmo, né, ele não era heterogêneo, não era homogêneo, ele era heterogêneo. Primeiro porque o judaísmo de Moisés, da época de Moisés, não era bem judaísmo, porque não era só a tribo de Judá que praticava, né? Era a religião mosaica, né? Que nada mais era do que a continuação da religião patriarcal. Na verdade, religião só existe uma, a religião verdadeira, religião revelada por Deus, e que vai progredindo até o cristianismo, certo? O cristianismo não é uma segunda religião que Deus fundou depois, em Jesus, depois da religião judaica, como se Deus se contradissesse, não. Deus tem uma revelação, só que é progressiva. Então, nós somos continuadores da religião mosaica. Assim como Moisés é o continuador da religião de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são os continuadores da religião de Noé. E Noé é continuador da religião de Adão, de Sete, de Abel, que Caim deveria praticar e praticou mal. Enfim, a verdade é uma só, que era a verdade natural, que era a verdade revelada, certo? E mesmo a verdade natural e a verdade revelada, elas não se contradizem também. Mas claro que quando Deus deu uma lei, a partir de então, junto com uma lei, deu também uma interpretação oral para essa lei, né? Os judeus até hoje chamam isso de Torá oral. E com o tempo, conforme se foi distanciando da revelação da Moisés, evidentemente que o Espírito Santo vai guiando mediante os profetas, mediante a fidelidade de alguns sacerdotes, de alguns reis, de alguns fiéis, mas sobretudo mediante os profetas, há uma fidelidade a essa lei, é que se guarde a fidelidade a essa lei para esperar o Messias prometido, que é Jesus. Só que alguns não são tão fiéis assim, primeiro por conta dos seus pecados, segundo porque se contaminam com o politeísmo, com a adoração a falsos deuses, mesmo que os profetas digam que não é para fazer isso, sofrem os cativeiros, né, a invasão do Império Assírico, o cativeiro da Babilônia, a divisão entre os reinos, o norte e o sul, a perda das 10 tribos ali do norte, a permanência apenas da tribo de Judá e junto com a de Judá um pedaço da tribo de Benjamim e também, claro, os levitas, né, que era a tribo sacerdotal, pelo menos aquela que vivia em Jerusalém, e alguns membros de outras tribos acabam se mesclando ali, ou então quando voltam se mesclam com populações que tomam seu lugar e viram samaritanos. Enfim, com isso tudo, além do que influências babilônicas também, além de distorções na compreensão da Torá oral, além de distorções na compreensão da própria Torá escrita, né, do Pentateuco e rejeição de outros livros da Tanakh, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, tudo isso vai gerar uma série de grupos de interpretações quanto ao que Moisés realmente ensinou. E no tempo de Jesus, esses grupos existem de maneira muito radicalizada. Nós temos grupos mais espirituais, grupos mais teológicos. Às vezes é uma diferença apenas não de essência, não de doutrina, apenas de ênfase, como por exemplo hoje nós temos a diferença entre jesuíta, entre beneditino, entre carmelita, entre dominicano, entre franciscano, que tem a mesma doutrina, são todos católicos, mas tem uma ênfase diferente em algum aspecto da vida cristã, o que é perfeitamente normal. Esses grupos às vezes têm diferenças apenas
nestas questões periféricas, né, mais de distinção de essência, mas por vezes tem distinção de doutrina também, como por exemplo os saduceus e os fariseus. E os 4 grupos que mais são listados no convívio com Cristo, na época de Cristo, são justamente os fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei. Existiam outros, como por exemplo os essênios, mas os evangelhos não contam um relacionamento de Nosso Senhor Jesus Cristo com eles, certo? Esses grupos refletem visões religiosas diferentes, visões políticas diferentes, visões sociais diferentes, né? Embora por vezes eles sejam sobrepostos por quem faz uma análise superficial do evangelho, eles possuem identidade própria. Os fariseus eram o grupo religioso mais rigoroso e mais influente, formado majoritariamente por leigos piedosos e por boa parte dos rabinos. Rabinos eram os mestres que ensinavam nas sinagogas, não eram sacerdotes. Tá? Alguns sacerdotes são também rabinos, né? Mas rabinos são os mestres, são os professores. Ah, mas os professores não são os doutores da lei, eles são os rabinos? Sim, não existiam rabinos que eram fariseus, existiam também alguns que eram fariseus. O nome fariseu vem do hebraico ferushim, né? Perushim, que significa separado, porque eles viviam querendo buscar a separação de toda forma de impureza. Eles eram muito apegados não somente à Torá, mas à interpretação da tradição a respeito da Torá, chamada Torá oral, e depois misturada com alguns elementos de negação de Cristo, e que já existiam lá nos fariseus, de elementos babilônicos, né, gnósticos, tudo, vai acabar sendo a base das leis judaicas, das tradições judaicas que formarão o Talmud, e uma parte ainda mais esotérica vai formar a Kabbalah, que é escrita no seu principal livro, que é o Zohar. Né? Isso vem, o judaísmo atual, o judaísmo pós-cristão, que ele é não somente veterotestamentário, não somente mosaico, mas principalmente talmudista e cabalista, quer sefaradita, quer ashkenazi, né? Quer de qualquer outra ramificação ashkenazita ali, não interessa, eles são talmúdicos e cabalistas. Então é uma religião diferente da religião de Moisés. Para nós cristãos, nós é que continuamos a religião mosaica e não eles. E esse talmudismo, esse cabalismo, na verdade, é um aumento, uma exacerbação do farisaísmo. Né? Os fariseus eram conhecidos pelo zelo, pelo apego a essa tradição oral, que ajudava a interpretar e aplicar a lei. E realmente ajudava a interpretar e aplicar a lei, só que com a mistura de elementos babilônicos acabou distorcendo muito isso, né? Nos evangelhos, Jesus frequentemente entra em conflito com este grupo, né, os fariseus. Não por rejeitar a lei, não por achar que uma tradição interpretativa da lei está errada, mas por denunciar a distorção dessa interpretação, distorção da tradição, né, que levava eles a ter uma hipocrisia. Por exemplo, o uso da religião para vanglória, para se achar mais santo do que os outros, por ter dureza de coração, por não ter uma piedade para com o pecador, uma preocupação mais exterior do que com uma conversão interior. Por exemplo, nós vemos isso em Mateus 23, né? Um apego às tradições sem levar em conta o espírito que move a tradição. Por exemplo, quando Jesus fala da questão do sábado, né? Que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E apesar disso, né, os fariseus, e por conta disso, os fariseus criticaram muito Jesus. Apesar disso, alguns deles não o rejeitaram. São Paulo, por exemplo, nós vemos em Atos 23:6, era fariseu. Paulo foi fariseu e se converteu. Nicodemos, que defendeu Jesus, depois ajudou no seu sepultamento, em João 3:1, 19, 39, que é santo, inclusive, foi martirizado no primeiro século. Nicodemos era fariseu. O segundo grupo, isso aqui não é uma aula assim, dos grupos, né? Senão nós vamos passar 2 horas aqui, tem muito assunto para a gente falar sobre o farisaísmo e sobre os outros grupos, né? O segundo grupo, nessa pergunta, são os saduceus. Quem são os saduceus? Formavam uma espécie de aristocracia sacerdotal. Eles eram geralmente formados pelos levitas. A maioria dos levitas era saduceu. E a maioria dos saduceus era levita. Alguns saduceus não eram levitas, mas estavam ali no grupo dos saduceus. Então, nem todos os saduceus eram sacerdotes,
Nem todos porque os sacerdotes são aqueles levitas que descendem de Arão, irmão de Moisés. Os levitas são um grande grupo que faz o serviço do templo. Dentre os levitas, há um grupo específico que são os descendentes diretos de Arão, irmão de Moisés, e que são os sacerdotes. Os sacerdotes eram saduceus, em sua esmagadora maioria no tempo de Jesus, se não da totalidade no tempo de Jesus, e controlavam o templo. E a maioria dos levitas também era saduceu. Mas não quer dizer que todos os saduceus eram sacerdotes ou eram levitas. Existiam saduceus que eram de outras tribos também, porque partilhavam da doutrina religiosa dos saduceus, né? O nome deriva de Sadoc, né, que era um sacerdote na época de Salomão, né? E eles reivindicavam que eram descendentes diretos deste sacerdote Sadoc da época de Salomão. Eles aceitavam apenas a Torá escrita, não aceitavam a Torá oral, a sua interpretação, rejeitavam, portanto, traduções orais e acabavam rejeitando na prática outros livros da revelação do Antigo Testamento. Então, embora alguns tivessem algum contato com outros livros do Antigo Testamento, da Bíblia, não davam, no mínimo, não davam muita bola para isso. E com isso negavam a ressurreição dos mortos, negavam a existência verdadeira de anjos, de vida após a morte. E politicamente, ao contrário dos fariseus, eles tendiam a colaborar com os romanos. Aqueles sacerdotes que aparecem acusando Jesus na madrugada de quinta-feira santa para sexta-feira santa são, em sua maioria, saduceus. Embora existam alguns fariseus que eram inimigos deles, mas ali estavam juntos para conspirar com Jesus. Eles tinham grande poder no Sinédrio, que era o grande tribunal, o Sanedrim, o Sinédrio, o grande tribunal dos judeus, formado por rabinos, por fariseus, mas principalmente por saduceus, que controlavam o Sinédrio, mesmo que outros grupos também formassem parte, né? E não gozavam da simpatia do povo. O povo preferia os fariseus. Nos evangelhos, eles também se opõem a Jesus, especialmente quando ele fala do reino de Deus e da ressurreição. Os escribas, quem eram? Eram os especialistas da lei, eles eram juristas religiosos, né? Advogados, dominavam a leitura, a interpretação das escrituras, eram os grandes compiladores depois daquelas leis, da Mishnah, da Midrash, que vão formar o Talmud, né? Muitos desses escribas eram fariseus, alguns deles eram saduceus, outros não eram de grupos nenhum, mas a grande maioria dos escribas era fariseu. Por isso que o Talmud tem um forte sabor farisaico também. A função deles era ensinar, era interpretar a lei, era copiar a lei, era copiar isso aqui, uma caneta da Teresa, uma das minhas filhas, tá? Feminina. A função era transmitir, fazer cópias da Torá também. E eram consultados para decisões legais. E essas decisões legais formavam uma jurisprudência, tanto em causas civis quanto religiosas. Isso vai acabar formando a tradição legal jurisprudencial do judaísmo que vai ser compilada no Talmud, né? Jesus os critica também, mas não pelo ofício em si de copiar, ensinar, interpretar a lei, porque isso é uma função piedosa, mas pelo modo como eles frequentemente usavam da sua autoridade para oprimir o povo com regras detalhistas sem misericórdia. Nós vemos isso, por exemplo, em Lucas 11, 46. Por fim, a expressão doutores da lei muitas vezes se confunde com a dos escribas. Às vezes, o que o evangelho quer chamar de doutores da lei é a mesma coisa que escriba, certo? Mas muitas vezes, quando o evangelho ou alguns comentadores posteriores separam doutores da lei de escribas, é porque quer fazer uma especialização dentro dos escribas. Então, todo doutor da lei é um escriba. Por vezes, doutor da lei é sinônimo de escriba. Por vezes, doutor da lei é uma classe especial dos escribas, de modo que todo doutor da lei é um escriba, mas nem todo escriba é um doutor da lei. Esse doutor da lei é um escriba que tem uma autoridade jurídica maior, tem uma especialização acadêmica maior, ele estudou numa escola rabínica com mais força jurisprudencial, jurídica, e que ensinavam oficialmente, não somente copiavam, mas tinham mais autoridade e conhecimento para ensinar a lei e julgar a sua aplicação, né? Gamaliel, por exemplo, era um escriba que se tornou um mestre influente, ele era um doutor da lei e também era fariseu. Então ele era fariseu, doutor da lei e escriba. Jesus, ele reconhece a cátedra de Moisés ocupada por esses mestres. Nós vemos isso em Mateus 23, 2, mas denuncia
os abusos e a incoerência entre os que ensinam e o que vivem. Vejamos então que Jesus não condena zelo, não condena estudo, não condena a autoridade da lei, não condena a intenção de fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, mas a corrupção moral, o legalismo sem caridade, a falta de fé viva. Mateus 5,20, Jesus disse: a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Segundo ponto, por que a igreja chama Maria de Mãe de Deus? E eu vou pegar um livro que eu acho que vai nos ajudar. Só um pouquinho. Está chegando. Este livro aqui eu acho que vai nos ajudar. Olha o tamanho do livro, né? Minha mão e o livro. A Fé Cristã Primitiva, coletânea de sentenças patrísticas, edição Master, 4.970 sentenças, do Carlos Martins Nabeto. É uma reunião de vários livros que ele fez antes, de coleção patrística de alguns temas. Um deles eu fui o prefaciador e ele juntou neste aqui. E são várias sentenças da patrística, dos padres da igreja. Os protestantes gostam de dizer que eles não criaram, que Lutero e Calvino não criaram uma igreja nova, que nem o reformador quis criar uma igreja nova, que eles queriam simplesmente reformar o cristianismo, porque o cristianismo tinha sido corrompido, e o bispo de Roma não seria uma autoridade geral sobre todos, estaria corrompendo, de modo que corrompendo, eles tinham que voltar a uma igreja primitiva, e a igreja primitiva seria a igreja da época dos padres da igreja, ou seja, a época patrística. Tanto que Calvino cita muitos padres da igreja, Lutero também cita, mas Calvino cita mais ainda, que eles querem dizer que, na verdade, a igreja católica é a igreja luterana, no caso de Lutero, e a igreja calvinista, a igreja reformada, no caso de Calvino. Quando nós comparamos o que os padres realmente ensinaram, nós vamos ver que aquilo que os padres estão certos, né? Mas aquilo que os reformadores citam como correto dos padres contra a igreja, na verdade não é contra a igreja católica, é contra o que eles, reformadores, acham que é a igreja católica. Por exemplo, Calvino vai citar Santo Agostinho a favor da predestinação, mas a igreja católica aceita a predestinação. Então eles atacam espantalhos invocando os padres. E por vezes, Lutero e notadamente Calvino deixam de lado algumas citações dos padres, quando essas citações elas provam a verdade da Igreja Católica Apostólica Romana contra as pretensões protestantes. Certo? E aqui nós vamos ver então algumas sentenças dos padres em relação a Maria. Tá? Em relação a Maria. Vamos ver se aqui fala sobre Maria, Mãe de Deus. Fala assim, mas antes de tudo, vamos entender o que é, né? Por que a igreja chama Maria de Mãe de Deus? Eu já vou ficar com um livro aqui. A igreja chama Maria de Mãe de Deus porque ela gerou no seu ventre, segundo a carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem, Jesus Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Esse título Mãe de Deus não é um exagero devocional a Maria, ele não exalta tanto Maria, ele exalta mais a Cristo. É uma afirmação cristológica, ou seja, dizer que Maria é Mãe de Deus não é dar um privilégio a Maria em si mesmo. Dizer que Maria é Mãe de Deus é professar que em Jesus há duas naturezas unidas numa só pessoa. Ou seja, quando eu digo Maria é Mãe de Deus, eu estou exaltando a Cristo, dizendo que ele é, além de homem, Deus. E que ela é uma verdadeira mãe porque ela gerou essa pessoa, não apenas um corpo, não apenas uma natureza. Ah, mas ela gerou a natureza divina. Claro que não, a natureza divina é pré-existente. A natureza divina sempre existiu, Deus sempre existiu. Se Deus não existe desde sempre, então ele não seria Deus. Então a natureza divina sempre existiu. E a pessoa divina, portanto, sempre existiu. Essa natureza divina, aliás, é a mesma do Pai, é a mesma do Espírito Santo. Na pessoa divina do Pai, na pessoa divina do Filho, na pessoa divina do Espírito Santo. E a pessoa divina do Filho, com a sua natureza divina compartilhada pelos demais, compartilhada entre aspas, né, para melhor entendimento, não é compartilhada, ela é única e completa em cada um dos três, ela se uniu a uma natureza humana no ventre de Maria, mas não a ponto de ter duas pessoas, como se Cristo fosse esquizofrênico. Cristo é uma pessoa só. Tá? Desde os primeiros séculos, os cristãos reconheceram essa verdade. No século V, por exemplo, Nestório, que era a patriarca de Constantinopla, tentou negar esse título, que os cristãos já utilizavam, Theotokos, a portadora de Deus, a mãe de Deus, e dizia que Maria deveria ser chamada de Christotokos, ou seja, mãe de Cristo, e não de Theotokos, mãe de Deus. Porque Maria teria dado à luz apenas a pessoa divina de Jesus, ele confundia pessoas com naturezas, os termos não estavam muito claros ainda, né?
essa divisão entre as naturezas de tal modo, as naturezas são distintas, é uma natureza divina e uma natureza humana, mas a divisão tão exagerada entre as naturezas que acaba separando pessoas foi rejeitada pela fé católica, né? No Concílio de Éfeso, em 431, nós vemos que a igreja, os padres conciliares, ali no Concílio de Éfeso, que é aceito pelos protestantes, inclusive, o Concílio de Éfeso disse que havia uma só pessoa em Cristo. Se alguém não confessa que o Emmanuel é verdadeiramente Deus e que por isso a Santíssima Virgem é mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne e o verbo de Deus feito carne, seja anátema. A maternidade divina, portanto, é um dogma. Depois, nós vamos ver que no Concílio de Calcedônia se vai mostrar que existem duas naturezas, que aí é o erro oposto, mas essas naturezas não se confundem, mas também não são distintas de tal modo a formarem duas pessoas, né? Maria não é mãe da Trindade, não é mãe da divindade, não é mãe da natureza divina, não é mãe da pessoa divina no sentido de ser a geradora da origem desta pessoa, mas ela é mãe da pessoa divina no sentido de que nesta pessoa divina as duas naturezas estão unidas, né? A mãe da pessoa do Verbo encarnado que subsiste com a natureza divina e humana e assumiu uma natureza humana no tempo. Ela diz, por exemplo, em Lucas 1,43, né? Santa Isabel diz para ela: de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Kyrios, em grego, Senhor, é o mesmo termo utilizado para Deus no Antigo Testamento em grego, na Septuaginta, que traduz do texto maçorético a palavra Adonai, que é utilizada apenas para Deus. Então, Santa Isabel está reconhecendo que Maria é mãe de Deus. Negar que Maria é mãe de Deus é a mesma coisa que negar a unidade da pessoa de Cristo. Vamos ver aqui o que os padres da igreja diziam, tá? 223. Vamos ver, pegar algumas citações aqui. Hã? A primeira oração a Nossa Senhora, né, que é do século II, a primeira oração a Maria, que se encontrou esculpida numa parede, é: sob a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas, nossas necessidades. Do século II, tá? Anos cento e poucos, já existia essa oração. Santo Irineu de Leão, no Contra as Heresias, capítulo 3, diz: erram aqueles que afirmam que Cristo não recebeu nada de Maria. Se Cristo não recebeu do ser humano a substância da carne, tampouco ele se fez homem, nem é filho de Deus, nem é filho do homem. E se não se tornou naquilo que éramos, pouco importa que tenha padecido e sofrido. Que somos um corpo tirado da terra e uma alma que recebe de Deus o seu Espírito, todos reconhecem. Mas precisamente isso fez o Verbo de Deus, recapitulando em si mesmo a obra modelada por ele mesmo. Por isso chamou a si mesmo de Filho do Homem. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz claramente: Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Aliás, sua descida em Maria seria inútil. Por que desceria se não fosse para receber algo dela? Ou seja, recebeu algo dela. Se não tivesse recebido nada de Maria, nunca poderia ter o alimentado como se alimenta o corpo formado da terra. Vamos ver também Santo Alexandre de Alexandria, foi patriarca de Alexandria, foi o mestre de Santo Atanásio. Santo Alexandre, na carta 1.12, é uma carta que Santo Alexandre de Alexandria escreveu a Alexandre de Constantinopla, ou seja, um Alexandre escreveu a outro Alexandre. Santo Alexandre de Alexandria, como eu disse, mestre de Santo Atanásio, diz: depois disso professamos a ressurreição dos mortos, cujas primícias foi nosso Senhor Jesus Cristo, que realmente, e não só em aparência, tomou um corpo de Maria, a mãe de Deus. E o próprio Santo Atanásio, lá no Contos Arianos, diz: a Escritura contém uma dupla descrição do Salvador, que ele sempre foi Deus e é o Filho, sendo o Verbo, o resplendor e a sabedoria do Pai, e que ele posteriormente por nós tomou a carne de uma virgem, mãe de Deus, e se fez homem. No da encarnação do Verbo, capítulo 8, mesmo Santo Atanásio diz que o Verbo gerado do Pai do céu nasceu há tempos através da Virgem Maria, a mãe de Deus. No da Trindade, também de Santo Atanásio, ele também chama o corpo da Virgem Maria, mãe de Deus, certo? Santo Efrém da Síria, chamada harpa do Espírito Santo,
um grande poeta lá de tradição não mais alexandrina, mas antioquena. Apesar de permanecer virgem quando carregava um filho em seu ventre, a serva e obra da sabedoria divina tornou-se a mãe de Deus. Está no hino 1:20. São Gregório Nazianzeno, na carta 101 a Cleodônio, diz: se alguém não crê que Santa Maria é a mãe de Deus, está em divergência com Deus. E São Gregório de Nissa, na carta 17, algum de nós ousou chamar a Santa Virgem, a mãe de Deus, de mãe do homem? Santo Ambrósio de Milão, no Da Virgindade, o que há de mais excelente do que a mãe de Deus? São João Crisóstomo, também no O Monogenes, nos diz: encarnar-se da Santa Mãe de Deus. São João Cassiano, agora você, herege, dirá que Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser chamada de mãe de Deus, mas somente mãe de Cristo? Isso está no Da Encarnação de Cristo, contra Nestório, de São João Cassiano. Também São Vicente de Lérins vai falar isso, Concílio de Calcedônia, São Leão I, São João II de Roma, Santo Isaac de Nínive, São Romano da Síria, São Vigílio de Roma, São João Damasceno, todos eles vão falar de Maria como a mãe de Deus. Os próprios reformadores, tá? Isso aí de dizer que Maria não é mãe de Deus entre os protestantes é uma coisa recente de alguns protestantes modernos, de influência americana e nem todos americanos. E os presbiterianos, por exemplo, que negam isso, os presbiterianos que eu conheço, boa parte não nega, mas os que negam isso estão traindo a própria teologia presbiteriana, que Calvino não negava isso. Lutero dizia que Maria era mãe de Deus. Calvino dizia que Maria era mãe de Deus. Então, um luterano não nega. Calvinista não deveria negar. Quem nega, sendo calvinista, é porque está renegando o próprio Calvino. Tá? Isso aí é coisa moderna. Os protestantes históricos não negavam isso. Ah, mas ela é mãe da natureza humana de Jesus apenas. Ah, mas ela é mãe apenas de Jesus homem. Não existe Jesus homem e Jesus Deus. A natureza humana e a natureza divina estão unidas numa única pessoa. Desde quando alguém é mãe de uma natureza? A gente conhece alguém que tenha dado a uma natureza, luz a uma natureza? Não é assim que funciona. A mãe é uma mãe de uma pessoa. Em Cristo, única pessoa divina, estão unidas as naturezas divina e humana. Certo? Vamos para a outra pergunta, onde está aqui. Quais são as diferenças entre a visão católica e a protestante sobre a justificação? Bem, o que é a justificação? Ou seja, como o homem pecador é tornado justo diante de Deus. O protestante, ele vai partir do seguinte ponto, a partir de Lutero. Lutero, nós temos que entender isso aí. Lutero olha para si mesmo, batizado, portanto, com a graça santificante, em graça, porque se confessou, né? Perdeu a graça, nós perdemos a graça santificante no pecado mortal e recuperamos na confissão. Então, pegamos assim Lutero, logo depois de ter se confessado. Ele cometeu um pecado mortal, se confessou, como qualquer um de nós. Cometeu um pecado mortal, se confessou, ele está na graça santificante, ele foi justificado. Mas ele continua com desejos de pecar, como qualquer um de nós, certo? Lutero olha para si mesmo e diz: como é que eu tenho ainda desejo de pecar se eu sou justo? O católico resolve isso de uma maneira muito tranquila, porque pecado é diferente de tendência a pecar. Nós somos justos, não temos mais o pecado, os nossos pecados foram perdoados e o nosso pecado original foi removido. Não temos mais o pecado quando temos a graça. Então, alguém que foi batizado, até o momento que ele comete o primeiro pecado mortal, ele é justificado, ele tem a graça, ele não tem o pecado mais, ele é santo. Se ele comete o pecado mortal e depois ele se confessa, no momento que ele se confessou, novamente ele recupera a graça. O Concílio de Trento diz que os sacramentos ou inauguram a graça, ou aumentam quando nós a temos, ou a recuperam quando nós a perdemos. Então, e quando nós temos aquelas inclinações para pecar, mesmo estando em graça, essas inclinações para pecar não são pecado. Isso é concupiscência, é fomes peccati, é inclinação ao pecado, inclinação ao mal, tendência ao mal. Lutero achava que, por uma má compreensão da teologia de São Paulo, a própria tendência ao pecado gera pecado. Então ele diz: olha, se eu tenho tendência ao pecado, porque todos temos, e se essa tendência ao pecado já é pecado, e isso é errado, porque a tendência ao pecado não é pecado, mas Lutero achava que era, e ainda assim eu estou justificado, significa que eu sou ao mesmo tempo justo e pecador, porque a tendência ao pecado é pecado.
Se eu sou ao mesmo tempo justo e pecador, então é porque a justificação não muda o meu coração. Ela é apenas uma capa exterior. Então a graça é apenas forense, um decreto divino dizendo: eu te considero justo, eu te considero salvo, eu te considero regenerado. Continuas no teu interior, tu és pecador, mas eu vou te inocentar, eu vou fingir que tu não é pecador, porque a minha graça foi imputada. Então é uma imputação, não uma infusão. O catolicismo defende que é uma infusão, ou seja, a graça entra no coração e muda. Ele não é mais pecador. Continua com a tendência, mas ele não é mais pecador. De modo que se ele pecar, ele der vazão a essa tendência, aí ele volta a ser pecador. Mas não é possível ser justo e pecador ao mesmo tempo. Tá? O protestantismo diz que é possível ser justo e pecador ao mesmo tempo porque ele confunde a concupiscência com o próprio pecado. E é daí, inclusive, que surge a confusão das obras serem causa de salvação ou não, porque, obviamente, as obras do ímpio, embora moralmente obrigatórias, não aproveitam ao ímpio em termos sobrenaturais, elas não têm mérito sobrenatural. O pecador, ele é obrigado a ajudar a velhinha a atravessar a rua, ele é obrigado a rezar, ele é obrigado a ir à missa, mas quando ele faz isso, ele não ganha mérito, porque ele está em pecado. Ele não vai para o céu por fazer isso, porque a salvação é pela graça, não pelos nossos méritos. Agora, quando nós estamos em graça, aí essas boas obras praticadas por quem está em graça têm mérito, porque nós somos unidos aos méritos de Cristo. Então, os méritos de Cristo unidos aos nossos, assim, eles têm graça. Só que para Lutero e para todo o protestantismo, como a graça ela não é infundida, ela é imputada, ela é forense, ela é externa, e ela é externa mesmo na sua origem, mas ela permanece externa no homem como uma vera capa revestindo o homem para que ele seja visto por Deus como justo, e nós sabemos que Deus não é mentiroso, então Deus não pode declarar justo aquele que ele não torna justo. Por isso que nós dizemos que a graça não apenas faz com que Deus declare o homem justo, mas que ela torna o homem justo para que ele declare. Então é mais uma declaração reconhecendo a verdade do que um decreto, porque o decreto simplesmente passa por cima, a declaração cria, né? Justamente porque para o protestantismo essa graça continua externa e o homem continua pecador mesmo justificado. Se ele continua pecador, obviamente essas obras que ele pratica não podem salvar. Então é coerente com a teologia protestante. E quando Lutero diz que as obras não salvam, porque ele está se referindo a um ímpio, a um pecador, ele está correto, porque as obras do pecador não salvam mesmo. O que salva são as obras dos justos. Por quê? Porque estão unidas às obras de Cristo. E aí a graça faz isso acontecer. Ele está correto quando diz a graça do ímpio, as obras do ímpio não salvam. Lutero está correto. O erro é que Lutero acha que mesmo o justo, mesmo o salvo, continua ímpio, porque simul justus et peccator. Então, para ele, como mesmo o justo continua pecador, então a obra nunca vai salvar, porque ele sempre é pecador. Certo, pessoal? Esse foi o Curto e Grosso de hoje. Eu os convido, claro, a estar na nossa peregrinação a Roma. A Roma com a família Brodbeck, dia 18 a 28 de julho, com a direção espiritual do Padre Felipe Neco. Vamos eu, a Aline, a Maria Antônia, o Bento, a Tereza, a Maria Luísa e o Santiago. Sim, vamos estar todos lá. E não é uma nossa família que vai viajar. Não, uma peregrinação para vocês irem conosco. Vou ir pelo Instagram, pelo YouTube, acompanhar. Não, é para ir conosco mesmo. Entrar no avião e estar conosco lá. É uma peregrinação que vocês todos podem ir. Certo? É um evento, é uma excursão. Nós queremos que vocês estejam conosco. Nós vamos apenas liderar esta peregrinação. Vamos a Roma, vamos a Assis, ver São Francisco, Santa Clara, São Carlos Acutis. Vamos a Perúdia, ver o anel de noivado que São José deu para Nossa Senhora. Vamos a São Giovanni Rotondo, a cidade do Padre Pio. Vamos a Cássia para ver lá o corpo de Santa Rita. Vamos ao Monte Cassino, onde São Bento fundou a Ordem Beneditina e onde Santo Tomás de Aquino estudou. Voltamos a Roma também, vamos ter a bênção com o Papa. Vamos passear ali pelas basílicas e voltamos. A saída de São Paulo e Rio, de 18 a 28 de julho, o link para vocês se pedirem mais informações, preço, hotel, traslado, tudo isso aí, está tudo incluído, o preço está muito barato, está muito bom. Vocês veem no link que está aqui embaixo com a Demaré, peregrinar com fé é com a Demaré,
Falem com eles e estejam conosco. Não é apenas um evento turístico, embora também seja turismo. Vocês vão nos conhecer. Vocês querem conhecer a mim? Querem conhecer a Aline? Querem conhecer as crianças? Pois vamos nos conhecer. Mas conhecerão aqui em Roma, em pleno ano jubilar. Vamos nos conhecer em Roma em pleno ano jubilar. Vamos para Roma todo mundo junto, dá para parcelar, vai ficar muito fácil. Podem ir em família, podem levar criança, podem só em casal, podem só solteiros. Ah, não, mas eu não tenho casal, não tenho filho, não tenho ninguém que querer ir sozinho. Pode ir também, não tem problema. Ah, mas eu não tenho dinheiro para levar as crianças, quero ir só em casal. Também pode ir, beleza, vamos lá. Viúvos, pessoas mais velhas, vão lá, convidem seus amigos, quero ver todo mundo. Cliquem no link que está aqui na descrição e falem com a Demarre. Grande abraço e fiquem todos com Deus.